Você já sentiu que tudo ao seu redor estava desmoronando, mesmo enquanto tentava fazer o certo? Já passou por uma fase em que as escolhas difíceis pareciam te afastar da paz, em vez de te aproximar dela? Em Gênesis 31 a 40, encontramos personagens nesse exato ponto de ruptura. Homens e mulheres enfrentam traições, fugas, reencontros dolorosos e perdas profundas. Mas é nesse cenário de tensão e desespero que Deus se revela de forma mais marcante, não nos gritos do espetáculo, mas no sussurro dos bastidores. Jacó foge de um sogro opressor e reencontra o irmão que jurou matá-lo. José é traído pelos próprios irmãos, lançado ao fundo do poço, literalmente e emocionalmente. Mas mesmo ali, Deus está com ele. Essas páginas não são apenas narrativas antigas, são espelhos. Cada conflito familiar, cada injustiça sofrida, cada perda sentida aponta para algo maior. Um Deus que constrói quando tudo parece estar ruindo. Se você já pensou em desistir, esse trecho de Gênesis é para você. Porque às vezes é justamente na queda que a promessa começa a se levantar. Depois de 20 anos servindo a Labão, Jacó chega ao limite. Suas forças foram consumidas por anos de trabalho duro, mentiras e exploração. O mesmo homem que se casou com Lia por engano e depois com Raquel em troca de mais anos de serviço, agora sente o chamado de Deus para sair. Mas essa não é uma simples mudança de casa, é uma fuga. Jacó reúne sua família, seus servos e rebanhos e parte sem avisar, com o medo pulsando no peito. Quando Labão descobre, a perseguição começa. O reencontro entre eles é carregado de tensão, acusações e mágoas represadas. Mas algo surpreendente acontece. Após confrontos verbais, ambos fazem um acordo. Erguem uma pedra como testemunho de paz e traçam um limite. Uma linha que não será ultrapassada por nenhum dos dois. É o fim de um ciclo abusivo, mas também o início de um novo capítulo. Jacó agora está livre para seguir o caminho que Deus lhe mostrou. Esse capítulo nos ensina que, às vezes, romper com o que nos aprisiona exige coragem e fé de que Deus vai nos encontrar na estrada da liberdade. Com Labão para trás, Jacó agora precisa enfrentar um medo ainda mais antigo. Esaú, seu irmão, a quem ele enganou 2 décadas antes. O coração de Jacó está inquieto. Ele sabe que Esaú vem ao seu encontro com 400 homens. É um número que não sugere boas intenções. Então Jacó se prepara, divide sua caravana, envia presentes, ora fervorosamente, tenta todas as estratégias humanas para sobreviver ao possível ataque. Mas nada disso traz paz. Na noite anterior ao reencontro, algo extraordinário acontece. Jacó fica sozinho e entra numa luta misteriosa com um homem desconhecido. A luta dura a noite inteira. No fim, o homem o toca na coxa e a desloca. Mas antes de ir embora, o homem, que não é outro senão o próprio Deus, o abençoa e dá a Jacó um novo nome, Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste. Jacó sai mancando, mas renovado. Já não é apenas o enganador, é agora alguém que carrega marcas de uma transformação profunda. Esse capítulo revela que antes de vencermos os medos do lado de fora, precisamos lutar e nos render diante de Deus. E essa luta nos muda para sempre. O momento finalmente chega. Jacó avista Esaú à distância, cercado pelos 400 homens. O temor é palpável. Ele se prostra 7 vezes enquanto se aproxima do irmão, uma postura de humildade extrema, esperando talvez por vingança. Mas então, algo inesperado acontece. Esaú corre ao encontro de Jacó, o abraça, o beija, e ambos choram. Nenhuma espada é desembainhada, nenhuma palavra de ódio é dita, apenas lágrimas de reconciliação. O que parecia uma tragédia anunciada se torna uma das cenas mais emocionantes de toda a Bíblia.
Esaú, o homem enganado, é agora o canal do perdão. Jacó, o homem que fugiu, é agora o filho pródigo que retorna. Eles trocam palavras, presentes, gestos de respeito. Embora sigam caminhos diferentes após o encontro, há paz entre eles. Esse capítulo é um lembrete poderoso de que Deus pode transformar até as feridas mais antigas, que reconciliações são possíveis, mesmo depois de anos de separação, mágoas e medos. Jacó não esperava um abraço, esperava uma espada, mas o amor sempre surpreende. E quando Deus prepara o reencontro, até corações endurecidos se derretem. Após a reconciliação com Esaú, Jacó se estabelece na região de Siquém. Mas a paz é quebrada de forma brutal. Sua filha Diná é violentada por um homem da cidade, um príncipe chamado Siquém. Ele se apaixona por ela e pede para se casar, mas os filhos de Jacó, indignados e sedentos por justiça, planejam algo sombrio. Dizem que só permitirão o casamento se todos os homens da cidade forem circuncidados. Siquém aceita, e sua cidade também. Mas enquanto os homens ainda estão debilitados pela dor do procedimento, Simeão e Levi, irmãos de Diná, invadem o local e matam todos. Uma vingança sangrenta. Jacó fica horrorizado. Vocês me envergonharam diante das nações, ele diz. Esse capítulo é denso e difícil. Fala sobre honra, dor, reação e exagero. Mostra como a violência, mesmo com a intenção de fazer justiça, pode sair do controle e se tornar uma tragédia ainda maior. Não há heróis aqui, apenas seres humanos falhos, tentando lidar com a dor como sabem, mas errando no caminho. E mesmo assim, Deus continua presente. Esse episódio nos lembra que até nas páginas mais sombrias da história, ele não abandona a narrativa. Depois do massacre em Siquém, Deus chama Jacó de volta a um lugar especial, Betel. Foi ali, anos antes, que Jacó tivera o sonho da escada que alcançava os céus. Agora, o Senhor o convoca a retornar e construir um altar. Jacó entende que não pode simplesmente seguir em frente, é hora de purificar sua casa. Ele manda que todos eliminem os ídolos, troca as roupas da família e sobe o monte. É um ato de consagração, de reinício. No altar, Deus aparece novamente e reafirma a promessa. Você se chamará Israel, de ti virão reis. Mas mesmo no caminho da obediência, a dor se faz presente. Débora, ama de Rebeca, morre, e logo depois, Raquel também morre, ao dar à luz o segundo filho de Jacó, Benjamim. Ele enterra o grande amor de sua vida no caminho, perto de Efrata. É uma das cenas mais comoventes do livro. A fidelidade a Deus não exclui o sofrimento, mas nele encontramos consolo e direção. Jacó prossegue, com o coração marcado pela perda e pela promessa. Betel representa isso, o lugar onde lágrimas e esperança se encontram diante do Deus que conduz a jornada. À primeira vista, Gênesis 36 parece apenas uma longa lista de nomes, os descendentes de Esaú. Uma genealogia extensa, detalhada, que descreve reis, chefes e famílias. É o tipo de capítulo que muitos leitores passam rapidamente, mas ele carrega um significado profundo. Esaú, embora tenha ficado fora da linhagem da promessa, não foi abandonado por Deus. Sua descendência prospera, forma nações, estabelece reinos. O texto mostra que o olhar de Deus alcança além da linha principal da história. Ele é o Criador de todos os povos, e sua misericórdia não é restrita a uma única linhagem. Essa genealogia também serve como um lembrete de que há histórias paralelas acontecendo, vidas sendo vividas, povos se formando, enquanto o plano divino segue seu curso. Gênesis 36 nos convida a valorizar o que parece secundário. Ashi, crer que nenhum nome está esquecido, nenhuma vida é insignificante, e nos ensina que Deus é grande demais para caber apenas numa linhagem. Ele é o Senhor da história.
até das histórias que o texto sagrado menciona apenas uma vez. É em Gênesis 37 que uma nova figura toma o centro da narrativa. José, o filho preferido de Jacó. Ele é descrito como o filho da velhice, e Jacó o ama de forma visível, presenteando-o com uma túnica especial. Mas esse favoritismo provoca inveja nos irmãos, e os sonhos de José só agravam a tensão. Ele sonha com feixes de trigo e estrelas se curvando diante dele. Os irmãos se sentem provocados. Até Jacó o repreende, mas guarda a visão no coração. Um dia, ao ser enviado ao encontro dos irmãos no campo, José é surpreendido. Eles o atacam, arrancam sua túnica e o jogam num poço vazio. Alguns querem matá-lo, outros preferem vendê-lo. E é isso que fazem. O entregam a mercadores, que seguem para o Egito. Para encobrir o crime, mancham a túnica com sangue de animal e a mostram ao pai, que acredita que o filho foi devorado. Jacó rasga as vestes e mergulha em luto profundo. Enquanto isso, José começa uma nova e dolorosa jornada. Um jovem cheio de promessas, vendido, traído e separado de tudo que conhecia. Mas o que parece fim é apenas o início do plano de Deus. Gênesis 38 faz uma pausa inesperada na história de José, para focar em Judá, um de seus irmãos. À primeira vista, o capítulo parece deslocado, mas ele carrega verdades profundas. Judá se afasta da família e se envolve com uma mulher cananeia. Tem 3 filhos, mas sua descendência é marcada por morte e fracasso. Sua nora, Tamar, fica viúva 2 vezes, sem filhos. Judá deveria garantir um herdeiro para ela, mas se recusa. Tamar, então, toma uma atitude ousada, disfarça-se de prostituta e se deita com o próprio sogro, sem que ele a reconheça. Ela engravida. Quando Judá descobre, quer puni-la, até que ela revela provas de que ele é o pai. Envergonhado, Judá declara: "Ela é mais justa do que eu." Esse capítulo mostra como até os erros e escândalos humanos podem ser parte do cenário onde Deus vai pintar sua graça. Tamar, uma mulher desprezada e enganada, será incluída na linhagem do Messias. Judá, tão falho, será o ancestral de reis. Deus trabalha em meio à confusão, à vergonha e à dor. Nada é irrelevante para ele. Mesmo capítulos desconfortáveis carregam sementes de redenção. Em Gênesis 39, a narrativa volta a José, agora na casa de Potifar, oficial do faraó no Egito. José trabalha com dedicação e excelência, conquistando a confiança de seu senhor e a bênção de Deus, que prospera tudo o que ele faz. Contudo, a esposa de Potifar o deseja e tenta seduzi-lo. José resiste firmemente, honrando seus princípios e a confiança depositada nele. Revoltada com a rejeição, ela o acusa falsamente de tentativa de abuso. Como resultado, José é lançado na prisão injustamente. Mesmo nessa situação adversa, Deus permanece fiel e acompanha José. Na prisão, José continua a demonstrar integridade e competência, ganhando respeito. Este capítulo revela que a fidelidade a Deus e a ética devem ser mantidas, mesmo em meio às adversidades e injustiças da vida. José não tem controle sobre as circunstâncias, mas mantém o controle sobre suas escolhas. Ele é um exemplo de perseverança e confiança na providência divina, mostrando que muitas vezes Deus age nos bastidores, preparando seus escolhidos para missões maiores. Na prisão, José encontra 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, ambos encarcerados por seus próprios erros. Durante a estadia deles na prisão, ambos têm sonhos enigmáticos que José, guiado por Deus, interpreta com clareza. Ele revela que o copeiro será restaurado à sua posição, enquanto o padeiro será executado. As interpretações se cumprem exatamente como previstas, confirmando o dom de José e a presença divina em sua vida, mesmo naquele lugar sombrio.
José pede ao copeiro que, quando restabelecido, lembre-se dele e o tire da prisão, mas o pedido acaba esquecido. Essa cena mostra a vida de José como uma montanha russa. Ele parece cair cada vez mais fundo, mas Deus está silenciosamente preparando o caminho para algo maior. Esse capítulo reforça a lição de que mesmo quando somos esquecidos ou injustiçados, Deus mantém o controle. A fidelidade e a paciência de José apontam para uma esperança que transcende as circunstâncias temporais. Os capítulos 31 a 40 de Gênesis nos oferecem uma poderosa lição sobre a presença constante de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Jacó, fugindo, encontra transformação. José, traído e injustiçado, se mantém firme e cresce em caráter e fé. Essas histórias mostram que nossas fugas, perdas e lutas podem ser o início de algo maior, um processo de amadurecimento e propósito divino. No dia a dia, somos chamados a perseverar com integridade, como José na adversidade, a buscar a reconciliação mesmo após feridas profundas, como Jacó e Esaú, e a entender que Deus trabalha em silêncio, mesmo quando não enxergamos. Além disso, aprendemos que nenhuma vida ou história está fora do alcance da graça, mesmo as imperfeitas e quebradas. Em família, no trabalho ou na fé, essas narrativas nos lembram que Deus age nos bastidores, guiando, corrigindo e preparando. Que possamos aplicar essas lições, confiando que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está escrevendo uma história de esperança, redenção e vitória para cada um de nós. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal Explicando as Escrituras. Deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com quem precisa de esperança em meio ao caos. No próximo episódio, entraremos nos últimos capítulos de Gênesis. A história de José vai se intensificar e a promessa vai se revelar em toda a sua glória. Nos vemos lá. E nunca se esqueça, Deus está escrevendo a sua história até quando parece que Ele está em silêncio.